Crescendo por meio da tentação. Esse é o dia 26 do desafio Uma Vida com Propósitos. A gente está focado nesse momento do livro sobre como a gente desenvolve o nosso caráter e se torna cada vez mais parecido com Jesus. Que segundo esse desafio, segundo o livro, esse é o nosso propósito. Segundo a Bíblia, né? Segundo o que o livro explica, baseado na Bíblia. E o que é ser como Jesus? Para ser como Jesus, a gente precisa primeiro permitir, né, que o Espírito Santo nos conduza e fala assim, ó, quando o Espírito Santo controla a nossa vida, ele produz os seguintes frutos em nós, que são os frutos que eram produzidos por Jesus Cristo. Ó, amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então fala que Jesus Cristo conecta tudo isso numa única pessoa. Legal. E aqui eu vou trazer um insight muito importante que falta nesse capítulo aqui, que é uma recomendação que eu deixo baseado na minha experiência de hipnoterapeuta. Mas antes, uma dica e lição muito importante. Ó. O fruto sempre se desenvolve e amadurece lentamente. Não adianta a gente querer amadurecer, crescer e atingir uma grande evolução, mesmo pensando numa evolução que não seja espiritual, de forma rápida. Sempre o processo é lento. Tudo que é valioso demora. Pensa num trabalho que você gosta muito, quanto tempo você leva para construir a carreira, para aprender, ou num relacionamento que você confia muito, que você gosta muito, que está construindo. Também leva tempo, tudo leva tempo, né? Então, Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, permitindo que você vivencie situações nas quais será tentado a exteriorizar uma qualidade exatamente oposta. Eu gostei muito disso, dessa forma de pensar, quando fala que a tentação, na verdade, é uma oportunidade de a gente treinar, de a gente praticar a ter aquela virtude, a virtude oposta daquilo que é o nosso desejo, que nós estamos sendo tentados. Por exemplo, Deus nos ensina a amar pondo pessoas desagradáveis ao nosso redor. E faz muito sentido pensar assim, no sentido prático, né, para a vida, porque se a gente não tem desafios, a gente não tem dificuldade, nós nos tornamos pessoas fracas, né, pessoas moles. Como que é para a gente desenvolver o nosso corpo, nossa força física? A gente precisa ter resistência. Então, vai lá na academia e pega peso um pouquinho mais pesado do que é confortável para a gente. Então, nossos músculos sofrem. No dia seguinte, a gente tem dor porque quebra as fibras. Só que todo esse processo doloroso, cansativo, ele faz o corpo se adaptar e, consequentemente, a gente cresce e a gente evolui, o músculo fica mais forte. Isso serve para a vida. É muito legal pensar dessa forma, que faz os nossos desafios parecerem mais fáceis. Se nós quiséssemos ficar sempre confortáveis, pensando na parte física, sempre confortável, ficar deitado o dia todo, pensa se você tivesse a oportunidade, ficar deitado o dia todo, só comendo, assistindo televisão aqui, como que ia ficar o seu corpo? Seus músculos iriam atrofiar, você eventualmente ia ter dificuldade para andar e tudo mais. Então, vamos pensar nisso em todas as áreas da vida. Os seus desafios profissionais estão deixando você mais forte. Os seus desafios financeiros estão deixando você mais forte para aprender a lidar melhor com suas finanças, administrar melhor seu dinheiro. Seu desafio com pessoas estão deixando você mais forte no âmbito dos relacionamentos. Então, e as tentações deixam você mais forte no âmbito espiritual. Eu gosto muito de pensar assim. Tem um livro que eu li, eu recomendo, chama Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Ele fala que não existe problema grande. Somos nós que somos pequenos perto de um problema. O problema é o que é. Só que se você é uma pessoa grande, para determinado problema, aquele problema vai ser pequeno. Mas se você é uma pessoa pequena, para o mesmo problema, aquele problema vai ser grande. É muito legal pensar assim, que deixa mais leve, né? Mais fácil, entre aspas, de passar pelas coisas sem a gente desanimar. Mas vamos lá para o insight que eu quero trazer, quando ele fala como a tentação se manifesta e superando a tentação. 4 etapas, né, para a tentação se manifestar. Primeiro, vem um desejo dentro de você. Se você não tiver o desejo interiorizado, a tentação não tem como atraí-lo. Então, óbvio, né? Primeiro você tem um desejo de fazer aquilo que você não pode, não deve fazer. E Jesus disse, ó, pois no interior dos corações, do coração dos homens, vêm os maus pensamentos. Legal. Aí depois que você tem um desejo, a segunda etapa é a dúvida. Você reflete naquele desejo, pensa, poxa, será que eu posso? Será que eu não posso?
Aí a terceira é o engano, onde aqui fala que Satanás vai te conduzindo, fazer que, isso aqui não tem problema nenhum, isso aqui, esse pecado não é grande coisa, ninguém vai saber. Aí você começa a se enganar, até que a quarta etapa é quando você age em cima daquilo, que é a desobediência. Então, você está agindo de acordo com a ideia que já tinha sido cogitada na sua mente. Legal, os 4 passos. E como que faz para superar? Aqui fala, a tentação só se torna pecado quando você se entrega. E, basicamente, para você superar, reconheça o seu padrão de tentação e prepare-se. Tá, eu vou falar disso. Mas, basicamente, fala que você precisa não permitir que esse desejo aconteça. Só que aí que entra o ponto. Como que você faz isso, né? Como que você consegue não ter esse pensamento? Você não escolhe ter esse pensamento. Pois é, o pensamento é automático. Eu não vou estender muito nisso aqui, porque a gente já falou disso anteriormente, né? Isso vem de um padrão subconsciente. O padrão subconsciente faz você ter esse pensamento, faz você querer ter esse hábito negativo. Então, começa assim de um pensamento que você aceita, mas você não escolheu ter esse pensamento. E só pela força de vontade, como a gente já falou no capítulo anterior, fica difícil você resistir. Você não consegue resistir por tanto tempo. Aí, de novo, um reforço a fazer hipnoterapia, a se tratar, descobrir de onde vem esse pensamento. Esse pensamento vem de um trauma seu lá da infância, vem de uma influência negativa lá da sua infância, que seu subconsciente só quer te proteger, ele acha que isso é positivo. Então é o seu subconsciente achando que é positivo e você achando não, né? Vendo que é negativo, segundo a palavra, a Bíblia, aí fica o subconsciente querendo te proteger e você seguindo a Bíblia aqui, e é doloroso, é difícil. E vai chegar um momento que, se você não está cansado, se você está desanimado, o seu subconsciente vai ganhar, porque ele é 95%. Então, a minha dica é faça hipnoterapia no sentido de se conheça mais, faça reflexão, escute áudio de auto-hipnoterapia, faça auto-perdão, leia o livro Desbloqueie o Poder da Sua Mente, ou até mesmo se puder, faça terapia com um profissional, porque isso vai ajudar você a tirar esses pensamentos de lado. E aí você vai ter uma mente cada vez mais pura e que vai fazer você tentar cada vez menos, né? Tentar no sentido de se entregar à tentação. Só que, apesar disso, uma coisa é retirar o pensamento, outra coisa é você criar oportunidades para que esse problema ou essa tentação surja, que vem a segunda dica aqui. Reconheça o seu padrão de tentação e prepare-se. O que isso quer dizer? Eu acho que isso aqui serve para tudo na vida, e não só para a questão da tentação. Vê o que você precisa fazer. Legal, decidiu o que você precisa fazer, planejou, tudo mais? Começa a fazer. Não é tão simples assim, né? Porque quando você começa a fazer, vai surgir empecilho, vai surgir dificuldade, vai surgir desânimo, vai surgir procrastinação, preguiça, tudo mais, ansiedade, tudo mais. Só que esses momentos que surgem essas coisas que impedem você de fazer algo, tô pensando aqui na perspectiva positiva, você está pensando em fazer algo para crescer profissionalmente, para ganhar mais dinheiro, tudo isso que surge tem um padrão, não surge aleatoriamente. Você pode estudar esse padrão e se precaver para que não deixe que esse padrão aconteça. É isso que fala aqui, só que no sentido oposto para a gente cuidar da tentação. Então, por exemplo, não é porque eu sou uma pessoa fiel no meu casamento que, eu sou fiel, então eu vou com os amigos todos os amigos solteiros num bar onde só tem mulher solteira. Não, mas eu sou fiel, não tem nada demais de ir no bar com os amigos. Sim, não tem nada demais. Só que eu vou lá nesse bar, aí depois tem um monte de amigos bebendo e tal, eu vou beber um aqui, não tem nada demais também, não é pecado beber. Sim, não é pecado beber. Só que, olha só, estou no ambiente errado, eu já estou mudando o meu nível de senso crítico através da bebida, aí daqui a pouco senta uma amiga de um amigo lá, senta do meu lado, que é solteira, e ela tá bêbada também, e ela começa a conversar comigo. E também não tem nada demais você conversar com uma pessoa só porque você é casado não pode conversar com uma pessoa solteira, não tem nada demais, não isoladamente, mas olha só a situação. Então, cada passo desse, eu tô abrindo brecha para as minhas emoções agirem, até programações do subconsciente meu agir. Então, talvez, lá no meu passado, eu não sei, pode ter acontecido uma programação que tem uma pitadinha ali
de infidelidade, por exemplo, não sei, de um trauma que eu passei, de alguma coisa que eu passei, tem essa programação escondida ali, que eu não sei. E aí, se eu dou todo esse ambiente, dou todas essas oportunidades, naquele momento eu posso vir a tentação pode vir a sobrepor a minha força de vontade, de falar, não, eu sou fiel. E aí, naquele momento, a emoção pode ser mais forte, sim. E aí é fácil você justificar, né? Falar, não, mas não foi minha culpa, eu estava assim, eu estava bêbado e a mulher que me seduziu. Não faz sentido, porque você que começa a dar os primeiros passos. Então, nada disso é por acaso. Da mesma forma que a pessoa lá que é bem-sucedida, que se torna milionária, ela não se tornou milionária naquele último negócio que ela fez, que, nossa, olha só quanto dinheiro eu ganhei e virei milionário. Não, aquele foi só a última gota, mas ela se tornou milionária lá há 20 anos atrás, quando ela decidiu deixar de ir para as festas, deixar de ficar vendo série no Netflix para pegar, para estudar, para aprender algo novo, para fazer um curso, para se desenvolver. É naquele momento ali que ela está começando a se tornar milionária. E esse fruto vai vir quando? Só 20 anos depois, talvez, né? Ou antes, ou depois, enfim. Mas é você se preparar. Se for algo negativo, não dê brecha para o ambiente negativo. Se for algo positivo, comece a se preparar agora para que aumente as chances dessas coisas positivas acontecerem e nada interromper você de seguir esse caminho positivo. Então, eu gostei muito dessa reflexão aqui, é algo que eu já seguia, né, para minha vida, sempre segui para minha vida, e é que me mantém a minha mente tranquila, no sentido do meu crescimento profissional, do meu crescimento financeiro, do meu crescimento do relacionamento. Então, eu não falo que não vou trair eu não traio minha esposa porque eu sou diferente, porque eu tenho força de vontade, porque eu sou especial, eu enriqueço cada vez mais porque eu sou um gênio. Não, é simplesmente porque eu faço o básico desde a origem, o básico bem feito. E eu aprendi isso através estudando a mente, estudando a hipnoterapia, até mesmo princípios cristãos que eu já estudava antes mesmo de me converter. Então, essa é a dica que eu acho que é uma dica óbvia, mas o óbvio precisa ser dito. Então, faça simplesmente o básico bem feito, pensa nas consequências das suas ações, mas começa a fazer isso agora. Não dê margem para coisas que podem gerar uma possibilidade negativa na sua vida. E, por fim, a gente acaba esse capítulo. E amanhã a gente vai continuar derrotando a tentação, né? Falando ainda de tentação. Então, amanhã a gente se vê no dia 27.